Iniciar um curso aqui de engenharia de dados, né, em que o foco vai ser criar pipelines de dados e que a gente consiga ter um ambiente local bem próximo de um ambiente real, usando a AWS e utilizando também um Data Lake, um leitor raso como o Apache Iceberg. Então vamos iniciar aqui o curso. Para esse curso você vai precisar do Docker instalado e vamos trabalhar no ambiente Linux. Se você não tem o Linux instalado, você pode usar o WSL do Windows e no Mac pode usar o próprio terminal. Para verifique se você tem o Docker instalado, digite Docker no terminal e você deve ser o Docker Compose. Caso não tenha, você vai precisar instalar o Docker e o Docker Compose. Vamos utilizar a imagem, vamos utilizar o arquivo de Docker Compose que está aqui na documentação da Apache Airflow. Você precisa fazer o download desse documento Docker Compose. Se você quiser dar uma verificada nele antes, no seu navegador. Aqui é o Docker Compose, tem toda a informação, né, para o serviço funcionar, desde o REST, o Postgres. Para fazer o download, a instalação, né, do Docker Compose no seu terminal Linux, faça uma pasta aí chamada você vai fazer o download, né, com o curl dentro da sua máquina Linux. Se você quiser verificar isso aqui, o code ponto. E aqui nós vamos abrir o VS Code. Verificando aqui o arquivo da Apache Airflow, eu sempre altero algumas coisinhas. No load exemplos, como nós vamos começar do zero, coloco como false. Então aqui o Apache Airflow ele precisa de um Postgres, um Redis para funcionar. Ele vai subir os serviços principais, são o Web Server, um Scheduler e um Worker. Beleza? Bora lá. Como descrito aqui na documentação, né, você precisa fazer a criação de algumas pastas e a criação de um env. Então você precisa verificar o que tem nesse env aqui. Ele salva o UID, ok. E depois você precisa fazer a inicialização do Apache Airflow, Docker Composer, Airflow Init. Então ele vai fazer toda a criação dos serviços, além de fazer o download e a criação dos volumes aqui para o seu Apache Airflow. Pronto, Apache Airflow instalado. Apache Airflow instalado, agora nós precisamos somente iniciar o serviço. Normalmente eu faço Docker Compose Up -D para ele subir em modo daemon, né? Então ele vai criar aqui todos os serviços e logo nós podemos testar. Ou no seu navegador, localhost 8080, usuário e senha Airflow. E aqui já temos o Apache Airflow rodando. Como eu coloquei não carregar nenhuma DAG, não vai ter nenhuma DAG, então nós temos que começar a criar. Eu criei aqui uma DAG simples do Apache Airflow. Eu criei um operador dummy. Depois vamos começar a utilizar os Python Operator. Tem os parâmetros default, que é o dono, depends on the past false. O tempo de inicialização eu botei bem no passado. Uma tentativa apenas. Esse with DAG aqui é o principal, né? Você põe o nome da DAG, uma descrição, os parâmetros default. Esse SketchUp sempre false, por enquanto. Depois podemos discutir isso. O intervalo, né? Isso aqui é a parte mais importante do Apache Airflow, de qual período que você vai executar a DAG, eu deixei none. E basicamente eu coloquei dois operadores, um start, que é um dummy, e um end, que é um dummy. Então ele está chamando a classe dummy operator, eu tenho que dar um ID task, que é um nome único, é start end. Normalmente eu sempre coloco igual aqui o nome do objeto. E depois eu coloco como que esse pipeline vai ser executado. Vai ter o start, depois o end. Eu salvei ele tem que estar dentro da pasta DAG aqui que nós criamos. Depois que você cria a sua DAG, demora um pouquinho, mas ela aparece aqui no painel. Então vamos lá. Primeiro eu vou dar um play nela aqui. Play não, vou ligar. Depois eu vou clicar no trigger. Feito isso, ele vai ter aqui essa mensagem que ela vai ser executada. Clico aqui no link. E como eu fiz um dummy, ele não executou nada. Então aqui temos o sucesso. Clica aqui no botão verde. Podemos ver o log. Não tem nada, porque realmente é só um dummy. E o end. Aqui significa que foi tudo sucesso. Eu posso clicar aqui no code. O code é exatamente o mesmo que vocês viram ali no VS Code. Não muda nada. Tem essas informações aqui. Minha primeira DAG ela aparece aqui. O DAG ID também aparece aqui. E o scheduler, como é none, ele vai ficar aqui, ó,
schedule none, próxima execução none, porque não tem nada aqui marcado. Bora lá pro VS Code, vou aqui criar uma função Python, né? Print hello world, que ela só faz um print, né, de hello world. E aí eu adicionei um Python operator. Python operator, basicamente, você vai criar uma função Python e vai executá-la. A função Python está aqui. Então, o Python operator é essa classe. Eu dou um nome para ela, que eu chamo hello world task. E esse Python label vou chamar o método que ele está aqui em cima. Ele vai chamar o método e vai executá-lo. Basicamente é isso que ele faz. Se deu tudo certo, você vai voltar lá para o painel do Airflow, primeira DAG. Você vai ver aqui que tinha o Start e o End. E eu adicionei aqui mais uma task, né? Tem aqui o Graph, você vai ver que temos a primeira, o Empty Operator, o Python Operator e o End, né? Que é um operador vazio, ou o dummy. Você pode ver aqui o Gantt, depois eu falo sobre ele. Se você for verificar o code, tem essa mudança, né? Então, vou aqui clicar no Play. Ele vai executar. Como essa primeira execução não tinha esse operador, ele vai ficar aqui vazio. Clica aqui no novo operador. Sucesso. Clicando aqui no Logs, tem uma informação aqui, que é o print hello world que eu coloquei. Vamos melhorar um pouco aqui a nossa task do Apache Airflow. Eu criei uma função Python aqui que vai somar dois valores, A e B, vai só printar eles. Depois eu criei um outro operador chamado sum task, que ele vai somar dois valores, ou seja, vou chamar aquela função sum to numbers. Interessante aqui, diferente do operador anterior, é que eu passo dois parâmetros. Eu passo o parâmetro 1 e 2, que vão representar esses dois aqui. Isso é muito usado nos processos de papelagem de dados, onde você vai criar um processo em que você precisa de um parâmetro. Esse parâmetro pode vir de outro lugar. E aqui eu fiz uma bagunça. Ó. Como que vai executar esse pipeline? Primeiro vai executar o start, hello e end. Aí eu coloquei aqui um hello world e depois o sum. Como que isso vai ficar, né? Então vamos visualizar como que vai ficar esse pipeline lá no painel ou no web server do Airflow. Voltando aqui ao painel do Airflow, primeira DAG. Bom, surgiu aqui uma nova task. Olhando aqui eu não vi muita diferença, então vamos olhar aqui para o gráfico. O que está acontecendo? Primeira vez eu executar o start, depois o hello world e vai para o end. E depois do hello world eu também vou para o sum. Então eu estou criando aqui um processo em paralelo. Depois que essa task é executada, essas duas irão executar em sequência. Voltando lá no código, então o que é o que eu fiz aqui? Depois do hello world, eu vou executar o sum task. E depois do hello world, eu também vou executar o end. Mas aqui no início, o start vai para o hello world. Isso aqui é uma parte bem legal de trabalhar com o Airflow, que é criando os pipelines. Eu não gosto muito de ver assim, eu gosto de deixar tudo em uma linha, mas existe essa possibilidade também. Vamos lá, vamos executar a DAG, play, se não tiver nenhum erro, né? Vai executar tudo normal. Chegou aqui, ó. Você percebeu que já executou o end e a sum ainda iria ser executado, porque o processo está em paralelo. Vamos ver como é que ficou esse sum aqui. Clica aqui no botão verde, logs e 8. Exatamente o que era para 5 mais 3, 8.